Vamos, nesse momento, abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 17. Vamos dar continuidade à série de pregações no livro de Gênesis. Nós não estamos pregando todo o livro de Gênesis, nós tomamos a narrativa dos patriarcas para que a igreja também possa aprender como nós devemos entender as narrativas patriarcais do Antigo Testamento. Já mencionamos que não devemos tomá-la como meramente exemplos do que devemos fazer ou não devemos fazer com base nos seus acertos e erros, mas devemos compreender as narrativas dos patriarcas dentro da revelação histórico-redentiva. Então temos que aprender o que Deus está nos ensinando sobre a salvação, fazendo isso por meio das leituras dos patriarcas. Então nós tomamos Abraão e começamos no capítulo 12 e agora estamos no capítulo 17. Então vamos fazer a leitura desse capítulo. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque,
o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, assim os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Então hoje a gente vai ouvir a pregação nesse capítulo 17 e já nesse Salmo 47, já celebramos o Deus que, por meio de Abraão, está formando uma grande nação, né? A grande nação do Deus de Abraão. Agora vamos adorar o Senhor cantando o Salmo 128, a versão B é a versão que está no nosso boletim, e fala sobre a família abençoada por Deus na aliança. Bem-aventurado aquele que temor tem ao Senhor e que anda nos caminhos, os caminhos de Javé, do labor das tuas mãos, o teu pão granjearás, e feliz então serás, e o bem te seguirá. Tu esposa em tua casa é videira florescer, quais rebentos de oliveira, os teus filhos brotarão ao redor da tua mesa, todos juntos estarão. Eis a bênção que alcança quem assim teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde o monte de Sião, e em Jerusalém tu vejas todo o bem que haverá. Pelo tempo dos seus dias, pelos anos do viver, filhos dos teus filhos vejas, seja a paz sobre Israel. A religião de Deus é a religião de geração em geração, de pais para filhos, sendo perpetuada nas gerações seguintes. E isso também nós aprendemos do texto de Gênesis capítulo 17. Vamos orar, vamos pedir a ajuda do Senhor durante a pregação. Ó Senhor Deus, Tu sabes que nós precisamos do Senhor, tanto para compreender a leitura e a pregação, como também, Senhor, para que o nosso coração possa estar estimulado para louvar a Deus pela mensagem e também para desejar viver segundo a Tua palavra. Isso não está em nós, Senhor.
A nossa natureza corrupta, pelo contrário, luta, milita para que nós não possamos ouvir a mensagem. Por isso, o mundo que te odeia quer de toda forma impedir que a igreja realize a sua tarefa primária, que é a proclamação do Evangelho. Não deixa, Senhor. E nós te louvamos pelo privilégio que temos de estar aqui, de nos congregarmos como teu povo e de ouvirmos a leitura solene da tua palavra. Agora que estamos aqui, e aqueles que estão acompanhando de suas casas por meio da transmissão, e também nas igrejas de Jesus Cristo espalhadas por todos os lugares, elas também, Senhor, o teu povo também está esperando ouvir a pregação. Por isso, ajuda os ministros da palavra e aqueles que estão encarregados de transmitir a palavra de Deus nessa noite de domingo. Abençoa o teu rebanho que está pronto para ouvir e faz com que, a despeito de todas as nossas fraquezas, o ouvir da tua palavra e a pregação dela sejam mais desejáveis do que o ouro depurado. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo e também visitantes entre nós, esse capítulo 17, então, fala sobre o estabelecimento da aliança de Deus com Abrão. O contexto dessa passagem, o versículo 1 já do capítulo 17, nos informa que Abraão era da idade de 99 anos, quando Deus aparece para Abraão aqui nesse capítulo. Isso é, 13 anos depois do nascimento de Ismael. A pregação passada foi no capítulo 16 do nascimento de Ismael. Então, 13 anos depois do nascimento de Ismael, Deus estava aparecendo mais uma vez a Abraão. Você pode calcular isso a partir do versículo 15 e 16 do capítulo 16. E se nós considerarmos o tempo quando Abraão deixou Harã para iniciar a sua peregrinação, isso faz com que o tempo total seja 24 anos. Então, 24 anos ouvindo a promessa de Deus e esperando que lhe nascesse um filho. Isso é realmente o contexto dessa passagem. Então Deus apareceu a Abraão, lemos ainda no versículo 1, esse apareceu aqui, de fato, é uma manifestação visível, corpórea, porque a gente vai ver lá no finalzinho, no versículo 22, que quando Deus findou de falar com Abraão, ele se retirou, elevando-se por cima de Abraão, deixando claro que não foi uma mera visão, mas de fato foi uma manifestação, uma aparição visível de Deus. E Deus então, naquele momento, diz para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. É como se Deus estivesse realmente acalentando o coração de Abraão, que durante 24 anos, é muito tempo, esperando por uma promessa que estava sendo repetida, a gente viu aqui várias vezes Abraão ouvindo a promessa de que Deus ia lhe dar um filho, mas nada, 24 anos depois. Então essas palavras, é como se Deus dissesse: Abraão, não se preocupe com a sua idade, porque o texto começa dizendo, era Abraão da idade de 99 anos, e ele vai fazer referência a isso no decorrer do texto. Mas Deus, com essas palavras, diz para Abraão: Abraão, não se preocupe com a idade, eu tenho poder para fazer cumprir aquilo que eu tenho prometido. Deus tem poder. Nunca é tarde demais, irmãos, para Deus cumprir as promessas que Ele faz. Nunca é tarde para Deus. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então isso de fato nos ensina a confiar em Deus. Nós devemos pegar essa promessa que Deus nos faz, de que aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre, e devemos de fato abraçar essa promessa com fé e esperar a promessa, andando na presença de Deus e sendo íntegro,
que é essa frase final do versículo 2, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Confie-me, viva pela fé e espere. Abraão, de fato, temeu as palavras do Senhor, tanto é que ele se prostra diante do Senhor, versículo 3. Essas palavras, de fato, estão causando efeito no coração do nosso pai Abrão, mas apesar disso, nós temos lido muitas vezes, o nosso pai Abrão era homem de fé, e lá no capítulo 15, claramente foi registrado um texto bíblico que vai ser usado no Novo Testamento. Abrão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Mas a fé de Abrão era uma fé fraca, e a fé dele não era suficiente para nos garantir o cumprimento da promessa de Deus. Mas graças a Deus, que não estava fundamentado na fé de Abraão, mas na promessa mesmo, da qual Abraão teve fé, e da qual nós também devemos ter fé e abraçá-la. Então, desde sua partida de Harã, Abraão, ouvindo as promessas de que ele teria um filho, a promessa de que ele teria uma grande descendência, a promessa de que ele herdaria a terra de Canaã, os seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Agora, enfim, essa promessa está recebendo o seu carimbo, está sendo confirmada, está sendo dada a Abrão. Isso é importante aqui. Versículo 2, nós lemos, na nossa tradução aqui, farei uma aliança entre mim e ti. Mas se a gente for para o capítulo 15, vocês vão se lembrar que naquele momento nós já lemos sobre a aliança que Deus fez com Abrão. Abrão saiu de Harã com base na promessa, mas no capítulo 15, Deus já tinha feito um juramento solene de que ele não abandonaria sua promessa. E no capítulo 15, o versículo 18, até nos diz: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão. De fato, naquele dia ele fez uma aliança, e até o verbo lá, aconteceu essa aliança, mas agora, aqui Deus pega essa aliança e Deus dá para Abrão. Agora, essa aliança vai ser fixada, estabelecida sobre Abrão e sobre a sua descendência. Quando nós ouvimos na Bíblia sobre alianças, nós sempre temos que nos lembrar de que a aliança é um acordo entre partes, entre duas partes. Quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, nós fazemos menção dessa aliança de Deus conosco. Quando nós estamos realizando batismos, nós falamos sobre essa aliança de Deus conosco. Então, o capítulo 17 nos chama a atenção para essa aliança, esse contrato entre duas partes, e nesse caso aqui, especificamente, um contrato entre Deus e Abraão. Mas notem que nesse caso não se trata de um contrato entre dois iguais, porque não há dois iguais aqui. Há Deus e Abraão, um maior e um menor. Numa aliança, normalmente, cada parte da aliança se responsabilizava igualmente pelos compromissos em cumprir aquilo que era devido a cada um e desfrutar igualmente daquilo que era devido à responsabilidade do outro. Então, aquilo que era responsabilidade do outro se transformava em uma promessa de bênção para você. E o seu compromisso na aliança se constituía em uma promessa de bênção para outra parte. E assim, no contrato, funcionando bem, os dois lados tinham vantagens. Mas nesse caso aqui, quando Deus fez a promessa a Abraão de que ele daria um filho, de que a sua descendência seria numerosa, de que a sua descendência possuiria a terra de Canaã,
Não foi Abrão que ficou comprometido com essa promessa, mas o próprio Deus ficou pessoalmente comprometido. E os versículos 4 a 8, Deus solenemente repete os termos da aliança, que incluía o filho, descendência e também a posse da terra. E como a parte menor da aliança que cabia a Abrão e também aqueles que estavam junto com Abrão, isso incluía a própria Sara, como a esposa de Abrão, aquela que haveria de receber o dom da bênção de Deus por meio da gestação de um filho, mas também todos os seus descendentes e todos os que estavam na sua casa, estes deviam crer na promessa. O compromisso do outro lado gera uma promessa de bênção para quem está do lado de cá. E Abraão devia crer nas promessas que Deus estava fazendo, nos compromissos que Deus estava assumindo de conceder-lhe descendência e a posse da terra de Canaã. Então, Abrão e os seus descendentes deviam crer e confiar firmemente na promessa e viver a vida da fé, aplicando o sinal dessa promessa sobre si mesmo e sobre os seus filhos. Então, isso é o que diz os versículos 9 até o versículo 14. Então, quanto à responsabilidade da aliança, o que está acontecendo aqui é que Deus sozinho está assumindo o compromisso de fazer essa aliança ser cumprida. Deus sozinho estava assumindo também o compromisso de sofrer o castigo da aliança, caso essa aliança fosse quebrada. E vimos isso também lá no capítulo 15, com o sacrifício dos animais, no meio dos quais o Senhor passou, mas Abraão não passou. Então, de maneira que, quando Abraão e os seus descendentes quebrassem a aliança, eles deveriam ser punidos e a aliança devia ser desfeita. Mas Deus assume no lugar de Abraão o compromisso de apanhar o castigo da aliança, para que a aliança pudesse ser preservada a despeito desse castigo. Porque se aquele que quebra a aliança morre, já não há mais alguém para continuar a aliança. Mas o que Deus faz é assumir o lugar do castigo na aliança, com a promessa de que, apesar do castigo, ele vai continuar a aliança. E nós sabemos com base em que isso vai acontecer, com base na morte do Salvador Jesus, que ao terceiro dia ressuscitou para garantir que a aliança entre Deus e o seu povo continuasse. Então, toda aliança, ela é apontada, sinalizada, marcada com um sinal. Então, esse sinal da aliança servia para apontar para a promessa que estava sendo feita no pacto, mas também servia como um sinal, como uma garantia, como um selo. Não é somente uma setinha apontando, a bênção está ali, mas é um selo, como numa carta que garante, aqui dentro tem o que foi enviado, o que foi prometido. E nessa passagem que nós estamos lendo, Deus concedeu não apenas um, mas 2 sinais para a aliança. O primeiro dos sinais da aliança foi a mudança dos nomes de Abrão e de Sara. Você pode ler isso no versículo 4. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. A palavra Abram no hebraico antigo é a combinação de 2 palavras. Ab, pai, e Rum, elevado, exaltado. Então, Abraão significa pai exaltado. Mas agora, Deus está acrescentando algumas letrinhas no final do nome de Abrão, para dizer que ele é mais do que um pai exaltado. Ele é um pai exaltado sobre numerosas nações. Ele será pai
de multidão de nações. E a mesma coisa Deus vai fazer com Sara, versículo 15. Sara está aqui, né, Sara? Está ouvindo, né? Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Aí o nome Sara já não é tão fácil de identificar como o nome Abrão, mas a mudança que está acontecendo basicamente está dizendo: Sarai é uma princesa, mas uma princesa entre tantas. Mas Sara é a princesa, aquela da promessa, aquela da qual procederá reis e príncipes e nações surgirão dela. Isso é basicamente o que significa. E Deus então coloca e muda os nomes deles como sinal da promessa que ele está fazendo. Esse primeiro sinal, que é a mudança do nome, foi um sinal que funcionou exclusivamente para os nossos primeiros pais na fé, Abraão e Sarai, né? Abraão e Sarai, que tiveram seus nomes mudados para Abraão e Sara. Então isso não vai acontecer, excepcionalmente com Jacó, que terá o seu nome mudado para Ismael, mas não é o caso que cada filho que nascer você tem que mudar de nome, hein? Não é assim. Foi um sinal particular que mostrava para Abraão e Sarai que a promessa que Deus havia feito a ele ia cumprir, e ele colocou um sinal, um selo de cumprimento dessa promessa no próprio nome deles ao promover essa mudança. Se os irmãos lembrarem da pregação passada sobre Ismael, lá eu já expliquei como na Bíblia nomes são importantes. Geralmente os nomes eram colocados, não como hoje em dia, porque a gente acha legal, mais bonito ou está na moda, mas era colocado para chamar atenção para alguma coisa. E especialmente quando Deus mesmo ordenava colocar o nome, como foi o caso de Ismael, hein? Nós vimos lá que Ismael significa que Deus ouviu, né? Nós vimos isso. E estamos vendo agora, mais uma vez, a importância do significado dos nomes bíblicos. Então a promessa de Deus era que Deus ia cumprir o que ele tinha prometido, ele ia fazer Abraão gerar um filho por Sara e fazer dele uma grande nação, e a sua nação possuir a terra. Abraão deve ter entendido isso. Mas em sua incredulidade e falta de confiança, ele riu. Provavelmente vocês sabem o que é isso. Quando alguém diz para você uma coisa que parece tão absurda, não é? Você não está zombando da pessoa. Aí você diz: tá bom, tá certo, tá bom, tá certo. Não é? Foi isso que Abraão fez. Ele riu. Versículo 17, né? Porque, mais uma vez, pense isso. Às vezes pode parecer que de um lado Abraão era santarrão e do outro lado pode parecer que Abraão foi fraco demais, como às vezes costuma se dizer sobre Adão no paraíso. Mas Adão tinha nada de comer aquela árvore, do fruto daquela árvore, um miserável pecador falando de um homem que não tinha pecado, que podia fazer melhor do que ele. Então temos que ter cuidado para não exagerar nem de um lado nem do outro. Abraão não era um homem perfeito, estava sendo aperfeiçoado, mas ele não é sem razão que ele realmente está fazendo esses questionamentos aqui. São 24 anos esperando. Imagine você hoje receber uma promessa sem saber quando é o fim, porque uma coisa você recebeu: daqui a 10 anos eu vou te dar, tá certo, você espera, e quando estiver perto, opa, está chegando o dia. E outra coisa é: passa um ano, passa 2, passa 5, passa 10, passa 20, você pensa: rapaz, isso não vai acontecer mais, isso não vai acontecer mais. E essas dúvidas estavam em Abraão, por isso ele ri na sua incredulidade e falta de confiança, e até chega a dizer: viva Ismael diante do Senhor, porque Ismael está aqui com 13 anos, eu sei que o Senhor quer fazer de mim uma grande nação, mas já se passaram 24 anos, Senhor, eu já estou velho, vai nascer um filho a um homem de 100 anos, porque ele tem 99 e quando o filho nascer já é 100 anos, Sara com 90 anos,
viva Ismael, cumpre em Ismael. Mas se Abraão tivesse se lembrado das primeiras palavras que Deus falou com ele nessa manifestação aqui, quais foram as primeiras palavras que Deus disse para Abraão quando ele apareceu? Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Abraão não lembrou dessas palavras que Deus havia dito. Se ele tivesse se lembrado e considerado essas palavras, ele poderia supor, por que Deus está dizendo isso? Então, deve ter sido mesmo muito difícil para Abraão esperar por tanto tempo pelo cumprimento da promessa. Mas parece que Deus está fazendo isso de propósito. Porque nós aprendemos na palavra de Deus que o poder de Deus se manifesta nas nossas fraquezas. E é nas fraquezas de Abraão que Deus está manifestando o seu poder e está aperfeiçoando o seu povo, mesmo em meio às suas fraquezas. Deus queria mostrar para Abraão e também para nós que Ele é todo poderoso. Não tem difícil para Deus, não tem tempo, não tem dificuldade, não é porque está velho ou porque está moribundo numa cama. Para Deus não há impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus todo-poderoso. Então o que Deus estava ensinando a Abraão serve para nós. Se Deus prometeu, é para confiar, é para descansar nessa promessa. Deus não ia desprezar Ismael, embora a promessa não estava com Ismael, e eu já venho mencionando isso em algumas pregações. Ninguém ia herdar junto com Abraão. A promessa era para Abraão, era exclusiva. Isso não significa que Deus estivesse rejeitando os outros, mas significava que a promessa estava sobre Abraão e sua descendência. Por isso, Deus providenciou que Ló se afastasse de Abraão, como Deus também vai providenciar que o próprio Ismael também se afaste de Abraão. Porque nessa promessa só tem lugar para Abraão. Agora, isso não significa que outros povos não serão alcançados com a promessa de Abraão, mas a promessa é de Abraão. Esse é o ponto. E Deus deixa isso bem claro, os versículos 19 e 21, ele diz, o texto diz, Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. O versículo 21, a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, a qual Sara te dará a luz nesse mesmo tempo daqui a um ano. Então Deus não desprezou Ismael, mas a promessa era sobre Isaque. E aqui tem mais uma coisa importante para nós. Deus ordenou que Abraão colocasse o nome de Isaque. Faz ideia do significado do nome de Isaque? Ele riu. O nome Isaque é literalmente ele riu. Uma referência clara ao riso que Abraão deu por não ter confiado em Deus. E agora isso está registrado no seu próprio filho. E cada vez que ele olhar para Isaque, ele vai poder se lembrar da promessa de Deus e que ele, em sua fraqueza e ignorância, não tinha crido e tinha desprezado. Mas agora ele podia olhar para o seu filho e rir de novo, mas rir de alegria. O riso, de fato, agora vai continuar na família, mas não somente para apontar para a fraqueza de Abraão, mas também para o cumprimento da promessa, porque agora Isaque estará ali diante dele, hein? O segundo sinal da aliança foi a circuncisão, versículo 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado.
Então, a circuncisão era um sinal sangrento, era uma marca sangrenta, a partir de um corte no órgão masculino, que deveria ser aplicado ordinariamente ao 8º dia, mas não exclusivamente, porque há muitos casos em que pessoas recebiam a circuncisão fora desse tempo. O próprio Ismael tem 13 anos e Abraão tem 99 anos. Mas, ordinariamente, esse sinal deveria ser colocado sobre o menino no 8º dia, o que criava uma distinção entre os povos, porque outros povos praticavam a circuncisão, mas mostra claramente que os povos não tinham a verdade da circuncisão como foi preservada em Israel, por meio da revelação de Deus a Abraão, porque geralmente os povos tratavam a circuncisão como um evento da puberdade, quando eles estavam alcançando a idade que poderia vir a se casar. Então, naquele momento, como uma preparação para a puberdade, para a fase adulta, então os rapazes recebiam a circuncisão, mas tem nada a ver aqui com o povo de Deus, é o 8º dia. Então Deus realmente quer que desde bem cedo os seus filhos recebam o sinal da aliança, porque o sinal não é para outra coisa senão para indicar que desde bem cedo ele pertence ao Senhor, é propriedade de Deus, propriedade do Senhor. E os versículos 9 a 14 mostra essa ordenança para que Abraão possa aplicar esse sinal sobre todos os de sua casa, inclusive os escravos nascidos em casa e os comprados por dinheiro, além da sua descendência no decurso das suas gerações. Naquele momento, a circuncisão era aplicada sobre o homem, mas isso não significava que a mulher então era incircuncisa, já que ela não podia receber o sinal da circuncisão, porque as mulheres, dentro da estrutura patriarcal, era colocada como dependente do homem. Então a mulher, ela participava da aliança de Deus juntamente com o homem, quanto criança com o seu pai, quando casada com o seu marido. Então assim era, seguindo o padrão histórico redentivo, porque assim Deus estabeleceu desde o princípio da criação, quando Deus cria o homem primeiro, a mulher depois, e dá a mulher como auxiliadora para o mandato que o homem deveria realizar. Então a mulher não era incircuncisa por não receber o sinal, mas ela tinha o sinal da circuncisão sobre ela por meio do seu pai ou do seu marido. Incircunciso ficava aquele que não recebia o sinal da circuncisão, porque isso apontava para uma rebeldia dos seus pais. Porque os pais, eu preguei sobre isso aqui em Josué, porque aquela geração que saiu do Egito saiu circuncidada, mas a geração que nasceu ao longo do deserto não foi circuncidada. Em parte, aquilo mostrava o desprezo dos seus pais pelo sinal da aliança. Mas nós sabemos qual foi o triste resultado daquela geração que a Bíblia chama de perversa, corrupta, incrédula, de dura cerviz. Foi ter os seus cadáveres caindo pelo deserto. Mas aquela geração que, não obstante, não tinham recebido o sinal da aliança por causa da rebeldia de seus pais, Deus ordena que Josué coloque sobre eles o sinal da aliança, que naquele momento eu indiquei o milagre que estava associado à circuncisão da multidão da nação, o inimigo na frente deles ali, e eles tudo circuncidado aqui, incapazes de fazer qualquer coisa. Isso mostrou como aquela geração era diferente dos pais, porque eles creram em Deus e na providência de Deus. Eu não temo o meu inimigo ali na frente porque eu estou aqui e não posso fazer nada, porque eu confio que foi Deus que mandou fazer isso. A circuncisão, então, como um sinal da aliança de Deus, funcionava bem
para lembrar a Abraão e também aos seus descendentes depois dele, em cada nova geração, que eles pertenciam a Deus. Eles pertenciam a Deus. Quando Abraão e os demais pais da aliança aplicavam a circuncisão sobre os seus filhos, esse ato de colocar a circuncisão sobre os filhos também dizia alguma coisa sobre a fé dos seus pais. De um lado, apontava para a promessa de Deus, mas também dizia alguma coisa sobre a fé dos seus pais. Porque os pais criam na promessa de Deus que era apontada naquele sinal. Eles criam que aquilo ali não era um mero símbolo. Eles criam que aquele sinal apontava para a promessa que Deus fazia a ele, de que eles não pertenciam ao mundo, mas pertenciam a Deus, e de que Deus estava providenciando a redenção dos pecados dele por meio do sangue. E esse sinal também, como garantia, como selo, confirmava de que Deus de fato ia cumprir essa promessa. Então, essa circuncisão sangrenta apontava para a purificação dos pecados e para a separação dos pecadores, dos demais pecadores do mundo. E notem os irmãos que o Filho homem recebia o sinal da aliança não porque entendesse o que estava acontecendo, mas porque eles pertenciam à aliança juntamente com seus pais. Versículo 22, então nós lemos que depois que Deus acabou de falar com Abraão, Deus então subiu por cima de Abraão. Isso é muito parecido com aquilo que aconteceu com os pais de Sansão, quando estavam oferecendo sacrifício, e o texto diz que ele subiu maravilhosamente por cima do sacrifício. Só que aqui Deus está fazendo isso por cima de Abraão. E lemos então nos versículos finais, 23 a 27, que Abraão imediatamente colocou em prática a ordenança de Deus e então colocou o sinal da aliança sobre si, sobre Ismael seu filho, sobre todos os machos de sua casa, os escravos comprados por dinheiro, os escravos nascidos em casa. Então, nos aproveitando ainda um pouco mais daquilo que nós já temos nos aproveitado até agora, no Novo Testamento, a circuncisão está alcançando um novo status em Cristo Jesus. Cristo é o cumprimento de toda profecia, toda promessa, toda revelação, todo símbolo no Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento também da circuncisão. Porque a circuncisão apontava para o ato de Deus de purificar os nossos pecados e assim fazendo separação entre nós e o mundo incorrigível. No Antigo Testamento, isso foi apontado pela circuncisão, mas agora, como sinal da nova aliança, esse sinal foi substituído pelo batismo, como o próprio Senhor Jesus Cristo ordenou em Mateus, capítulo 28, versículo 19. O batismo com água é um sinal útil e mais completo do que a circuncisão no Antigo Testamento e mais completo até do que o batismo de João Batista, que também era com água. Mas o batismo cristão, ele aponta para a obra completa do Salvador Jesus Cristo. A circuncisão era sombra da realidade que viria, apenas podia projetar a promessa e fazer-nos esperar pelo dia quando essa promessa seria cumprida. O batismo de João já estava bem pertinho do Salvador e até já podia apontar para a obra do Salvador, mas ainda não tinha o sacrifício da cruz. Isso somente o batismo cristão tem. Entendendo isso, percebemos que a aliança de Deus com Abraão não foi anulada por causa
de haver mudanças entre a maneira como a aliança foi tratada no Antigo Testamento e a maneira como a aliança está sendo tratada no Novo Testamento. Mas a aliança que Deus fez com Abrão, ela foi sustentada durante todo o tempo da nação de Israel, até a vinda do Filho de Deus, do Salvador prometido, do descendente prometido de Abraão. E aquilo que era impossível para Abrão fazer, sustentar a promessa com a obediência, isso Cristo fez, sofrendo o castigo pela quebra da aliança, provocada tanto por Abraão, como por todos os seus demais descendentes. Cristo agora, então, sofrendo o castigo da aliança, ele pode garantir que essa aliança, mesmo sofrendo as quebras diárias dos descendentes de Abraão, por meio do sangue poderoso de Jesus Cristo, ele pode sustentar essa aliança. E é isso que Cristo faz até hoje, sentado à direita da majestade nas alturas, intercedendo por nós. De tal modo que quando nós pecamos, ele pode dizer para o Pai: não, Pai, esse não, porque por esse eu já derramei o meu sangue, já limpei dos pecados e já restabeleci o que estava quebrado. Cristo é o descendente de Abraão, descendente direto, prometido. Gálatas capítulo 3, versículo 16, Paulo diz que, embora estamos lendo sobre descendência, a promessa falava de um só, que era Cristo. Ele veio, cumpriu a promessa de um descendente a Abraão. Então, quando estamos lendo sobre Isaac, sobre Jacó, esses filhos que estão sendo gerados, eles servem para apontar para o cumprimento dessa promessa, que é em Jesus Cristo. Mas o nascimento daqueles filhos não cumpria a promessa. Se cumprisse a promessa, então estava tudo feito, não precisava mais nada para frente. E o Cristo, que era o descendente direto de Abraão, veio ao mundo para levar a promessa de Abraão para todas as nações da terra, conforme Deus mesmo havia prometido que faria. Gênesis capítulo 12, versículo 3: em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas nem o nosso pai Abraão, nem os filhos de Israel foram capazes de levar a promessa de Deus adiante. Cristo está levantando, melhor dizendo, descendentes de Abraão, não segundo a carne, mas segundo a fé que ele tinha em Deus. E Paulo diz isso em Gálatas 3:29, ele diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E no capítulo 4, versículo 28, para não deixar nenhuma dúvida, ele diz de que promessa ele está se referindo. Aí ele diz: de Isaac. Ninguém aqui é descendente segundo a carne de Isaac, mas somos descendentes verdadeiros, reais, segundo a promessa de Abraão, que foi confirmada em Isaac. Essa mesmíssima promessa, sem nenhuma mudança nem variação, nos é garantida hoje pelo descendente prometido de Abraão, Jesus Cristo. Por meio da fé nele, nos tornamos descendentes, herdeiros da mesma promessa de salvação, de vida eterna e também de posse da terra. Então, amados irmãos e irmãs, a aliança de Abraão não foi anulada e também não foi diminuída, porque a glória da segunda casa sempre é maior do que a da primeira. A revelação desde Gênesis, ela desabrocha e aumenta e nunca retroage. O botão de flor que estava no Éden, que era a promessa para nossos primeiros pais, Adão e Eva, que somente ouviram que um dia ia nascer um homem e ia pisar na cabeça da serpente.
O que mais ele ia fazer? Quem era ele? De onde ele era? Como isso aconteceria? Os nossos primeiros pais não tinham, mas ele tinha o que era suficiente para eles: a fé na promessa que Deus estava fazendo, de que o pecado que eles estavam cometendo seria revertido pelo prometido de Deus. Então a aliança de Abraão não foi anulada, foi cumprida em Cristo, também não foi diminuída, pelo contrário, ela cresceu e se espalhou. A promessa de Deus agora não está mais na nação de Abraão, que era Israel, mas como nós cantamos aqui, na grande nação de Abraão, que se espalha por todo o mundo. De tal maneira que quem antes não fazia parte da aliança, agora faz. Os judeus crentes não foram excluídos da aliança, mas agora os gentios crentes estão sendo acrescentados à aliança, sendo enxertados, como nós lemos em Romanos capítulo 11. As crianças dos pais crentes, mesmo entre os judeus, não são excluídos da aliança, mas agora as crianças dos pais crentes na nova aliança são enxertados junto com eles, também na promessa de Deus. De modo que aquilo que estava longe de nós, como pais e filhos crentes, agora está tão perto de nós, que nós estamos dentro da aliança de Deus. E as mulheres que não recebiam o sinal da aliança no Antigo Testamento, agora podem receber o sinal da aliança. Então, tudo que nós vimos é um desenvolvimento, uma ampliação, um aumento dos termos dessa promessa e nunca uma redução ou diminuição, por exemplo, com a exclusão das nossas crianças da aliança no Novo Testamento, na nova aliança que nós estamos vivendo. Por isso é que, junto com os pais crentes, nós cremos e confessamos que elas fazem parte da aliança e por isso devem também receber o sinal junto com os seus pais, não em razão de compreender o que está acontecendo, mas em razão de ser possessão de Deus. Então, olhem para vocês mesmos como crentes hoje em Jesus Cristo. Vocês creram em Cristo? E, conforme estamos lendo, pela fé, vocês se tornaram descendentes de Abraão. Vocês agora estão na mesma aliança que Deus tinha com Abraão, não outra aliança. Uma só e mesma aliança que Deus tem com o seu povo desde a fundação do mundo até o dia final. E por meio do batismo, não agora mais por meio da circuncisão, vocês são separados do mundo para pertencer a Deus. Não apenas vocês, mas todos aqueles que estão junto com vocês. Pelo batismo, vocês têm a promessa de que todos os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Não apenas você, mas aqueles que pertencem a vocês. E ainda, mesmo quando em dadas circunstâncias no Novo Testamento, não é possível que todos na casa recebam o batismo, porque vivemos em um ambiente diferente daquele do Antigo Testamento, de Israel, onde todo mundo era membro da aliança, era povo do pacto. E não tinha como alguém estar em Israel e não ser membro da aliança. Se alguém em Israel não temesse, não servisse a Deus, ele era eliminado, conforme nós também lemos aqui. Aquela alma que não for circuncidada será eliminada do meio do meu povo. Mas agora, no Novo Testamento, o que está acontecendo? O Evangelho está saindo da nação pactual para ganhar o mundo. E ao ganhar o mundo, o Evangelho está entrando em casas e salvando um e outro não. E o que fazer então nesse contexto novo?
o apóstolo Paulo procura aplicar os princípios que estavam norteando a nação pactual de Israel, onde toda a nação era santa ao Senhor, a nação inteira era separada do restante das nações, e lemos sobre isso no Salmo 147, os versículos 19 e 20, mostrando que Deus não tratou com outras nações como ele tratou a nação de Israel. A nação de Israel, pactualmente, era exclusiva, e era ali dentro que estavam os santos e os notáveis do Senhor. Mas agora não. Agora, o evangelho se espalhando, chega numa casa que às vezes o marido teme a Deus, mas a mulher não. Ou a mulher teme a Deus e o marido não. Mas Paulo nos ensina, a despeito disso, que aquele ambiente ali, apesar da incredulidade do marido descrente ou da esposa descrente, é um ambiente da aliança. Dizendo então, no capítulo 7, versículo 14, que o marido descrente ou a esposa descrente é santificado ou santificada pelo marido e que os seus filhos são santos. Isso realmente nos ensina aquilo que funcionava lá, com a distinção de que agora o que vai fazer? Vai matar o marido, vai matar a mulher. A igreja não recebeu a espada para aplicar a disciplina, mas pode ter certeza que nos lares onde marido descrente ou esposa descrente não se converte ao Senhor, a espada vai chegar. Mas será no dia de Cristo e será infligida pela mão do próprio Senhor. A igreja não tem esse poder, mas a igreja tem poder de comunicar as bênçãos da aliança, conforme o Senhor Jesus nos ensinou quando ordenou que o batismo fosse proclamado a todas as nações. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas estas coisas. Por meio da fé e da obediência sincera ao pacto que Deus fez conosco, nós e nossas casas, até mesmo marido e esposa descrente, estão sendo alcançados e abençoados. E os nossos filhos são santos ao Senhor. Amém.